A Marjorie que está assistindo aqui, ela falou que gosta do C.S. Lewis, né? E o C.S. Lewis, ô Yuri, é o que eu coloquei aqui em quarto lugar como o menos pior desses quatro que eu coloquei aqui. Pelo menos eu vejo que é o menos pior porque é alguém que ele não tem a intenção de ser um mestre de teologia. Ele não é o cara que saiu por aí dando cursos e escrevendo É, livros e tudo mais para isso. eu li bastante, né? Inclusive ele dizia, se você quer algo mais profundo, mas ele dizia sempre, procura um teólogo porque eu não sou. Exatamente. Então, pelo menos ele sabia que não entendia muito do assunto. Exatamente. E aí, por isso eu coloquei ele em quarto aqui, né? Que é o primeiro que eu vou falar aqui, que é o menos pior, mas ainda assim, muita gente olha e fala, pô, C.S. Lewis é o cara, ele é sensacional, ele é um monstro da teologia, do cristianismo, e não sei o quê. Então é interessante, eu queria trazer o C.S. Lewis primeiro e queria trazer algumas citações aqui, Yuri, para você comentar do C.S. Lewis. Olha só, C.S. Lewis, cartas de C.S. Lewis para Arthur Greaves, no dia 24 de janeiro de 1932. Olha só o que ele fala, presta atenção. Há pessoas que não conhecem a Cristo e cujas vidas são governadas por sua consciência. Olha só, como os muçulmanos que adoram a Deus sinceramente, embora eles não tenham ouvido falar de Cristo. Há outros, embora não conheçam a Cristo, estão seguindo a Deus com todas as suas crenças, embora elas não saibam disso. E aí, o que você fala disso? Então, realmente, esse é um problema que no arminianismo moderno ele deve responder essa grande questão, né? E a tentativa, como ele não tem a doutrina da predestinação para ser um limite lógico para tudo, né? Então, o apelo, e isso tu pode ver, apelo às obras, apelo ao mérito, apelo, porque como não existe a graça soberana nesse ensino, a pessoa vai tentar salvar aquelas pessoas boazinhas, entre aspas, né? Que alcançaram um padrão considerável de justiça, né? Para dar uma explicação para um ímpio, né? Só que isso aí vai incorrer num cuspe diretamente na obra da cruz, né? Numa rejeição à doutrina da imputação, né? Porque então você não precisa mais pregar, porque o cara está sendo salvo pela consciência dele, então eu estou fazendo o quê? Estou enchendo linguiça aqui, né? Exato. Essas coisas são consequências lógicas que quem estudou Romanos, quem estudou Gálatas, vai perceber, exatamente, vai perceber o problema, né? Então, como o conto a gente dá para ele por não conhecer muito teologia, mas pelo menos a Bíblia ele tinha que conhecer, né? Pelo menos a Bíblia ele deveria conhecer. Tem uma outra citação aqui também que está um pouco amarrado nesse pensamento dele. Ô Marjorie, você está ouvindo aí, né, Marjorie? Presta atenção no que o autor que você gosta fala. Presta atenção. Ele escreve o seguinte no livro Os Quatro Amores, tá? Página 166. Ele coloca assim: não é que Deus tenha nos amarrado a uma cadeira e dito, você deve escolher certo. É mais como se ele dissesse, olha, eu sei o que é certo e o que é errado, mas a escolha é sua. E em seguida, ele nos implora para que escolhamos do certo. E aí? É complicado, né? É complicado. Mas é a ideia de que Deus, a obra da salvação não é uma obra eficaz, vai levar esse tipo. No caso, ele está sendo coerente com o ensino sinergista, né? Ele está sendo coerente com a ideia, né? A ideia dos apelos também está colocada aí, de certa forma, né? Que a gente vai evangelizar, a gente geralmente começa a fazer um apelo pro outro camarada lá para ele vir, né? Ou muitas vezes, mas isso aí não é bíblico, né? Exato. A gente exorta a pessoa a se arrepender e diz que ela deve crer, né? Não tem um outro evangelho, não existe outra forma dela ser salva, não ser pela graça e pela fé. Então, esse tipo de coisa realmente é uma teologia fraca, né? Demonstra
ela demonstra uma incapacidade, né? Chega a ser risível. Uma pessoa racional começaria a rir, bah, Deus está implorando para mim, né? Então ela começaria a rir, né? Isso aí é até motivo de zombaria da parte dos ímpios. Então esse tipo de teologia não responde apologeticamente o ímpio. Ele só massageia o ego, né? Ó, esse pensamento dele é tão presente que numa outra citação dele aqui, no Cristianismo e Cultura Popular, um outro livro dele, também publicado aqui no Brasil pela ABU Editor, em 2017, página 47, inclusive, diz assim, ó, Deus não é um Deus exclusivo. Ele é o Deus de todas as pessoas, incluindo aquelas que estão em outras religiões. Então, olha só, ele coloca um Deus que é sobre tudo. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele não quer falar isso. Ele quer falar que o mesmo Deus, que é o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, ele também é o mesmo Deus das outras religiões, como se as outras religiões também estivessem buscando, de certa forma, Deus. E é o pensamento que ele coloca sobre os muçulmanos, certo? É um tiro no pé, na verdade, apologético, né? Se for parar para pensar, vamos dar as mãos e vamos para frente. É um negócio que não, tipo, o evangelismo ele se torna desnecessário, né? Uma vez um cara pregando disse assim, numa igreja que eu congregava muitos anos atrás, ele disse, leu lá, né? Agindo Deus, quem impedirá? Aí ele foi, isso é uma pergunta. Se é uma pergunta, tem uma resposta. Você pode. Meu Deus do céu. As consequências de um ensino que não está baseado num coração piedoso, numa pessoa que foi esmagada pelo peso do seu pecado, uma pessoa que não conhece a necessidade da graça, que não conhece, né? É uma pessoa, né, infelizmente, que não é instruída na palavra de Deus. Mas são coisas que se multiplicam dentro das igrejas. Verdade. E vão se multiplicando e você tem que lidar depois com o problema psicológico que ela causou na vida de muitas pessoas, né? É como essa ideia de que o muçulmano e o cristão servem o mesmo Deus, né? Esse tipo de ideia. Então, ele é muito lido. E aí as pessoas... Imagina só, se isso já é um problema para o cara que é instruído, imagina para quem não é instruído e começa a beber desse cara aqui, e começa a beber desses ensinamentos. É complicado. E não é só, a gente está falando de uma questão mais humanista aqui. Mas olha só essa frase que ele diz também, em um livro dele aqui, que é Cristianismo, Reflexões do Cristianismo, esse aqui está em inglês, página 154, Teologia Moderna e Bíblica do Cristianismo. Ele coloca o seguinte, ó, o Antigo Testamento, em grande parte, é mítico. E, porém, não há muito sentido em discutir se ele contém lendas e milagres. Os mitos são precisamente a linguagem que ultrapassa a mera discussão de fatos e eventos. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer falar assim que no Antigo Testamento, para poder ultrapassar aquela ideia de fatos, vamos colocar assim, eu quero ilustrar algo que aconteceu. Então, eu vou contar uma história. E aí cria-se uma história, que é o que ele fazia. Ele era um autor de ficção, ele criava histórias de ficção. Ele está dizendo, então, que o Antigo Testamento, em grande parte, é mítico. Em grande parte faz isso. E aí? É um problemão, né? Baita de um problema apologético. Mais um ponto pelo que tu falou no começo. Ele não era um grande apologeta. Isso aí também lança uma dúvida e vai se alastrar por toda... E qual o padrão que ele diz que algo é mítico ou não na escritura, ou que algo é alegórico ou não, né? Então, ele deve ter alguma base bíblica para demonstrar isso, né? Mas não faz. Então, é outro problema, realmente, é um liberalismo teológico, né? E isso vem da ideia de que, querendo ou não, é uma ideia meio... Deus vai aceitar a tua fé meia boca, né? Tua fé, se ela for uma fé, tipo, deficiente no último grau, a respeito de crença, de confronto com o teu ego, com o teu achismo, então Deus vai aceitar. Né? Tu não precisa se render a toda a escritura, né? Tu pode
simplesmente distorcer ela a teu bel prazer. Basicamente é isso que ele está falando. Se eu E posso dizer que uma coisa é mítica e a outra não, ele está dizendo que ele pode bem fazer o que bem entende com a Bíblia. exatamente. E ele faz isso com o Antigo e com o Novo Testamento, né? Com o Antigo Testamento, na reflexão, no livro dele, Reflexões em Salmos, capítulo 18, página 146, ele coloca o seguinte: o livro de Jonas é uma obra de ficção e, sem dúvida, teria sido considerado assim por seu autor e leitores se questionados a respeito. Nada nele é relevante para qualquer questão histórica ou religiosa. Esse tipo de comentário, principalmente esse último, nada nisso é relevante. Eu vi o Caio Fábio, né, falando que Romanos 9, 10 e 11 não precisava estar na Bíblia. Ou seja, não é relevante, é a mesma ideia. É a ideia do... Liberalismo, né? É a ideia do Lewis, né? Então, você condena o Caio Fábio, então você tem que condenar o C.S. Lewis, né? É uma hipocrisia daí você fazer uma coisa com um e não com o outro. Exatamente. E aí eu falei que ele faz com o Novo Testamento também, né? Olha o que ele fala nesse mesmo livro, Reflexão em Salmos, só que na versão em inglês, tá? Na versão em inglês, página 109, ele escreve assim, ó: é um fato que o Novo Testamento, como um livro, tem muitos problemas textuais e que a verdadeira leitura de muitas passagens não pode ser estabelecida com certeza. Não, isso aí é o capeta falando, né? Difícil, hein? Difícil. Mas é o que ele fala. Mas olha só, a gente está pegando citações, ô Yuri, de livros que a galera lê. Como que a galera lê esses livros e não acha um problema isso? É que passa um pano, né, cara? O efeito manado, o efeito de tipo assim, do povão assim, é querer passar o pano por cima, porque ele escreveu tanto coisa boa, isso aqui é só uma coisinha, né? E aí, mas uma gota de veneno estragou o copo todo, né? Então é bem complicado. Se a pessoa não tem discernimento e se norteia por essas coisas, ela vai acabar no abismo, né, cara? No abismo, digo, de heresia mesmo. Tá? Querendo em heresias. E ó, o desdobramento desse pensamento aí é tão terrível que a última citação aqui, que eu vou citar, e você já pode citar um dos seus heréis favoritos também. Aí a última citação aqui que eu vou fazer é o seguinte: ó, olha o desdobramento de você alegorizar, por exemplo, o Antigo Testamento como ele faz. E aí, com certeza, ele fazia isso em Gênesis. Eu tenho quase certeza assim, que ele fazia isso em Gênesis, porque eu acho que eu li naquele artigo, sabe aquele artigo do Barrabás Livre? Tem lá uma das heresias dele, é que ele nega a literalidade de Adão e Eva. Sim, ele olha nega. O que ele fala. Tem várias coisas, né? Exatamente, mas olha só o desdobramento de negar esses pontos aí do Antigo Testamento. Ó. Carta de C.S. Lewis, de 1966. Ele escreve assim, ó: a evolução é um fato histórico e a teoria da evolução é a melhor explicação científica para esse fato. Não vejo nenhuma contradição entre a evolução e a fé cristã. Os caras conseguem ter uma fé numa coisa que não é necessário. Tipo assim, ele consegue acreditar nessa merda, nessa teoria da evolução, e não consegue acreditar na literalidade de Gênesis, ou, né, que o livro de Gênesis, ou aquelas partes ou Jonas, como tu citou, né, é uma história literal, ou seja, a fé dele está totalmente virada para o outro lado, né? Então isso é o tipo de o cara tomou uma porrada na cabeça, só pode, porque como que tu vai dizer, né? É que na verdade isso é uma coisa, como é que eu vou te dizer assim, comum hoje, a pessoa querer ser intelectual para os outros de fora. E aí ela acaba fazendo esse tipo de absurdo. Ela começa a defender evoteísmo, ela começa a defender coisas que a Bíblia não defende. Porque ela tem essa necessidade de provar para ímpios, né, de que ela é intelectual, que o cristianismo é intelectual, né?
então salvaguardar, ela acha que está fazendo algo bom. Mas, no final de contas, ela está dando munição para o inimigo, né? Exatamente. Depois vai ter que ele começa a fazer essas sanções, né? O evolucionismo é um fato. Aí daí ele vai ter que começar a fazer outras sanções para a ciência, né? Daqui a pouco alguém começa ou a psicologia, vamos supor, né? Porque é um tipo de ciência. E aí? E aí tu começa a entrar dentro de coisas como boa noite a todos, né? Coisas do gênero. Começa a entrar na ideia, né? De inclusão, essas coisas aí absurdas, né? Vai fazendo sanções que não para. Mas... Exatamente. Então, assim, a gente fecha C.S. Lewis aqui. É claro que existem um monte de outras citações, mas aqui para mim ficou muito claro o humanismo dele e a negação que ele tem quanto ao texto bíblico. Ele nega claramente aqui o livro de Jonas. Além de negar o livro de Jonas, ele acredita num tipo de evolução. E aí aqui no caso é só um adendo, tá? Ele não acreditava no evoteísmo. Ele fazia a crença exatamente na ideia de evolução, como se Deus tivesse ordenado todo aquele processo evolutivo de Darwin, só que do jeito que está lá. E Adão e Eva é só uma fábula, uma metáfora. Pior ainda do que o evoteísmo de alguns modernos hoje. Mas é o Lewis, né, cara? Não dá para... É o Lewis e tá aí, um herege que muito reformado bate pau. Aplaude, recomenda e tal. E assim, gente, ó, se vocês quiserem ler, tranquilo, é bom a gente ler, né? Leitura faz bem de modo geral. Mas assim, leia consciente disso. Leia sabendo o que você está lendo. E toma cuidado com pessoas que ainda não têm o discernimento que você tem para poder ler esse tipo de coisa. Porque essas pessoas podem começar a pensar igualzinho ele. E aí, quando começar a pensar igualzinho ele, vai começar a propagar isso dentro da tua igreja, vai propagar isso no meio que você está evangelizando. Daí a pouco a pessoa que você está evangelizando está indo por esse caminho aqui e ela está desfazendo completamente o trabalho que você tem feito. Então, é prejudicial demais. Eu recomendo a leitura disso aqui se você estiver muito firmado no que você acredita. Do contrário, não seja igual a maioria dos reformados que gosta de passar pano, não. Tem que ser crítico e tem o seu lugar de importância. Mas a gente tem que reconhecer que é um herege, não tem como.